Voltamos com o nosso estilo de entrevista, ao qual a gente denominou Comigo Mesmo. Desta vez falaremos sobre o livro Um Menino Chamado Inocente. Por que, de repente, uma autobiografia sobre o menino inocente? Na verdade, era para ser um livro de memórias, um livro que não seria publicado, não iria para a editora. A gente faria uma meia dúzia de cópias, as quais eu distribuiria entre os filhos, e daqui 50, 100 anos, conhecer um pouco dos seus, no caso, ancestrais. Eu, por exemplo, eu não conheço nada dos meus ancestrais, só conheci meus avós maternos e paternos. Além deles, não conheci ninguém. Sei o nome de algum, mas de ouvir falar, mas não sei a história, não sei praticamente nada sobre ele. Então a ideia era que fosse apenas um livro de memórias para isso, para os filhos ter e recordar depois no futuro. Mas está à venda. Sim, está à venda, como eu disse. Não era para ser publicado, mas acabou indo para a editora, foi criado o livro, foi publicado, embora eu não faça merchandising dele, é difícil um leitor interessar em ler biografia de outrem, a não ser que seja de alguém famoso, igual o Santos Dumont, o Ayrton Senna, Lula, mas se quiser, tá, pode comprar. E o que fala nestas memórias? Tudo o que a minha memória conseguiu recordar. Dizem que eu tenho uma memória privilegiada. Isso implica que cases vividos em Anjo da Cara Suja e na série Regis, o Menino no Espaço, aparece também neste. Muita coisa sim. E em um pequeno problema também. Não se torna repetitivo, assim, tipo osmose. É um livro de memórias, lembra? Né? O Anjo da Cara Suja, Regis, o Menino no Espaço, Um Pequeno Problema, ele tem cases da minha infância. Então, como esse é um livro de memória, ele acaba retratando novamente o que a gente já viu lá. Talvez um pouquinho diferente, né? Que lá foi mais enfeitado. E o vídeo? Eu adaptei o vídeo baseado no livro. Qual a origem do vídeo? A origem é russa. A legenda, a criação de diálogo, o enredo em si é brasileiro. Em sua infância, você era de fato uma criança feliz? Com certeza. Mas eu não sabia. Assim como quase todas as crianças o são e não sabem. Eu morava no sítio tinha um riozinho todo de pedra, por onde a gente brincava, a gente corria dentro da água, o rio Lajeado, onde a gente adorava nadar, onde a gente pescava lambaris, o rio Tietê, que na época não era represado. E tinha bastante amigos também no sítio. E mesmo quando eu mudei para a cidade, eu continuava tendo motivos para continuar sendo um menino feliz. Eu tinha muitos amigos, muito mesmo. Eu era um menino privilegiado. Você disse privilegiado? Pelo que a gente saiba, faltava tudo. Como diz a música do Padre Zezinho, faltava tudo, mas a gente não ligava. Eu não sabia que faltava tudo. O importante não faltava, que era a paz, que era a harmonia entre a nossa família. Você gostava mais do sítio ou da cidade? Assim de sopetão,
eu diria que gostava mais do sítio. Mas, se analisarmos bem, eu gostava muito da cidade também. Eu diria que gostava mais do sítio porque o sítio que eu morava tinha veados, macacos, tinha a floresta dos macacos lá, que eram os sapecas, roubavam a banana do meu pai. E se a gente ia lá mexer com eles, tacava paus na gente. Tinha até onças. Em uma autobiografia, o autor enfeita, cria coisas, aumenta os casos, as realidades. Às vezes se escrevem histórias, que geralmente são dramas, né? Baseados em fatos reais. Baseia nos fatos reais, mas aí sim se enfeita, se coloca ficção. Numa biografia nem tanto. Em sua autobiografia, há ficção, enfeites? Não, como eu disse, não. Por exemplo, Anjo da Cara Suja, uma ternura que tem bases em fatos reais. Então, tem os fatos reais e ilustrando, enfeitando, como você disse, a ficção, né? Um Pequeno Problema, por exemplo, é um livro de saudades. Então ele é baseado em fatos reais, baseado na infância do autor também, mas existem os enfeites, porque ele não é biografia, ele é baseado. Já a biografia não é a história de um garoto herói. O garoto dessa história não tem nada de herói, está longe disso. É a história real. Então, por isso, muitas vezes não tem um enredo formado. É uma história que às vezes não tem um nexo, a sequência. Já que você já falou um dia que não é francesinho, como está lá no livro da Cara Suja, né? Qual é a origem de sua família? A origem é italiana e sueca. O meu avô, pai do meu pai, Alfredo Inocente Strong. Ele assinava Strong. Os seus filhos, inclusive o meu pai, não assinava mais Strong, começou a assinar só Inocente. Quando eles vieram para o Brasil, em 1878, eles vieram como refugiados. Dentro do navio de refugiados, como era muita gente, eles começaram a restringir quantidades. Então, para poder vir, eles começaram a assinar Inocente em vez de Strong. Dividiram para poder vir no meio dos refugiados. E em 1878, quando eles vieram, eles trouxeram para o Brasil um baú. Esse baú ele está até hoje em minha cidade. Não sei o que tem lá dentro, deve ter só bugigangas, mas com certeza tem algum valor, né, pelo menos sentimental para a família, tem. Na vida real, qual é a personagem mais antiga da sua família a qual você se lembra? Barão Buccelli Bettini di La Crusetta, que é da Itália. É o mais antigo que eu saiba. E da Suécia, Eleutério Olofo Strong. São os mais antigos que eu conheço, mas de conversar com os parentes, de pesquisar. Que eu conheci mesmo, o mais antigo foram meus avós paternos e maternos. É verdade que você queria ser padre? Eu morava no sítio, eu tinha 7 anos de idade. Eu fui passear com a minha mãe na casa da madrinha da minha irmã. Eram 3 horas da tarde, o rádio, né, estava ligado na Rádio Aparecida, consagração a Nossa Senhora Aparecida, na voz do padre Victor Coelho de Almeida. Eu prestei atenção, ouvi inteirinho, achei bonito, a voz do padre, inclusive, era muito bonita. Assim que terminou a oração lá, eu cheguei na minha mãe e falei: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser padre. E a partir daí ficou que eu queria ser padre, aquela vocação. E eu também achava que o padre, como sendo homem de Deus, ele já tinha um ingresso garantido para o céu, né? O meu avô João Zanini um dia me contou uma história de padre que mostrava que não é bem assim. Não quer dizer que ser padre vai para o céu. E nem que não vai, né?
Mas mesmo assim, eu continuava querendo ser padre. Às vezes eu via alguma gozação, tinha um primo meu que gostava muito de mim. Ele falava, cuidado, você vai ser padre. O padre tem que ser castrado. O padre não pode namorar. Mas depois dos 14 anos, a minha família não concordava que eu fosse para o seminário. Eu tinha tentado ir para o seminário de Santo Afonso, na Aparecida do Norte. Depois tentei para o seminário de Guararapes, salesiano, mas acabou não dando certo, aí eu acabei desistindo. Aí um outro sonho entrou em meu ser ator. Eu tinha um amigo, José Fernandes, que era o cabeça disso, e os outros amigos, incentivou, a gente criava cirquinhos de cercado, né, com aqueles plásticos de adubo, fazia cirquinhos, ensaiávamos peças teatrais e à noite representava. Aí depois, com uns 16, 17 anos, eu comecei a participar do grupo de jovens, Juventude de Ação Mariana. A nossa sede era um cine-teatro, São Francisco de Assis. Era a coisa mais linda do mundo. E lá sim, a gente ia representar várias vezes, inclusive comédias. Só que aí eu já não tinha o dom de ser um bom ator, ainda mais comediante. Algumas peças teatrais eu escrevi, aí eu comecei a perceber que eu era melhor para escrever do que para atuar. Desde do sonho de ser ator e vamos ficar sendo escritor. Eu almejei também ser músico, tive cavaquinho, violão, viola, mas por mais que eu tentasse não conseguia aprender, vi que não tinha esse dom também. O meu dom era só escrever e aí eu fiquei só escrevendo. Com quantos anos você escreveu a sua primeira história? 14 anos. Que eu comecei a ser ator. Um ator também tem que escrever, né? Às vezes vamos escrever uma peça, vamos escrever a própria peça. Com 14 anos eu escrevi minha primeira história, que não é a primeira história escrita, não é a primeira história publicada. Aliás, nem foi publicada essa primeira história minha escrita. A minha primeira história que foi escrita e publicada é Sanguinário Imortal, que foi escrita em 1977. Também não foi o primeiro livro a ser publicado. Né? O primeiro livro a ser publicado é Regis, o Menino no Espaço. Um fato relevante no livro. Todos os fatos do livro são relevantes. É um livro que conta a minha vida, né? É uma autobiografia, todos são relevantes. Ilustre um, as bolinhas coloridas da cidade. E eu digo coloridas da cidade porque essas bolinhas começaram a aparecer na minha vida. Lá no sítio, eu levantava sempre muito cedo e era de manhãzinho, o sol começava a raiar. Eu estava na divisa, na cerca do nosso sítio, com o Campo Cerrado. Aí eu percebi centenas de bolinhas coloridas que caíam do céu, bolinhas de todas as cores. Atravessei a cerca descalço e comecei a perseguir as bolinhas coloridas por todo o Campo Cerrado. E quando parece que eu chegava próximo, eu já ia para mais longe. E eu comecei a persegui-las, todos os dias eu fazia isso. E eram bolinhas de todas as cores, azul, vermelha, branca, violeta. Na época não, mas depois eu vim descobrir que as bolinhas coloridas nada mais eram do que os raios do sol que refletiam no orvalho que estava impregnado nas folhas de diversas tonalidades das plantas. Então, conforme a cor da folha, refletiam a cor de bolinhas. Eram raios do sol, a inocência da criança fazia ser bolinhas. Depois que eu mudei para a cidade, uma das faltas que eu sentia do sítio era essa, minhas bolinhas coloridas. Teve um dia, quando eu acordei de manhã, em minha cama, eu percebi centenas de bolinhas coloridas que caíam do teto do meu quarto sobre mim. Ali era a imaginação. Com certeza era imaginação, mas eu lembro que eu vi. Eu vi, mas era imaginação. Elas apareceram apenas uma vez na cidade, acho que foram lá para dizer tchau, dizer adeus. Eu já estou ficando crescido, não preciso mais ver bolinhas coloridas. Eu achei que você diria titio Anor. De fato,
muito relevante. Determinado dia, nossa mãe tirou a gente da cama muito cedo, sua mãe tinha surgido ainda, nos enfiou dentro de roupas bonitas. Eu usava calça curta, com suspensórios, com X nas costas, camisa de abotoar, e ela nos enfiou naquela roupa bonita, penteou bem nossos cabelos, e saímos para passear bem cedo. Acho que não era nem 7 horas da manhã, a gente já chegava da casa da minha tia, a Amélia. E logo ao chegar, eu já percebi várias pessoas que ali estavam, todos com os olhos marejados. Entrando na casa, eu me deparei na sala com o meu tio Anor, dormindo um sono profundo, dentro de um caixão de madeira roxo, ladeado por 4 velas. Foi a primeira pessoa que eu vi que não pertencia mais ao mundo dos mortais. Ele foi embora muito cedo, deixou a minha tia Amélia com 6 filhos pequenos. O mais velho tinha 8 anos, o caçulinha era bebê de colo. A partir dali começava a verdadeira saga da minha tia Amélia, uma verdadeira mulher. E o caso Marinho? É um passado, tudo no livro é passado, né? Mas preferimos pular essa, vamos deixar essa para lá. Aos 7 anos de idade, você e o porco. O padrinho da minha irmã chegou, junto com meu pai, entrou no mangueirão dos porcos, escolheu um entre eles, arrastou para fora, já tinha ali um tacho cheio de água fervendo, virou o bichinho de pernas para o ar, me entregou um punhal com uma lâmina de 2 palmos, mais ou menos, dos meus, e disse que todo ser que se alimenta de carne tem que um dia sacrificar um animal. Porque você come, você também é conivente com o que acontece. Ele me incumbiu, embora eu tivesse 7 anos de idade, de praticar tal ato. Me explicou como eu teria que cravar o punhal com força e sem dó, senão ele não morreria. Acho que um menininho de 7 anos faria isso, né? Joguei a faca no chão e saí correndo, esconder debaixo da saia da minha mãe. O que significa o nome? Henrique Inácio Ramos Inocente. Um dia a gente foi passear, eu, meus irmãos, meus primos e os coleguinhas vizinhos do sítio nosso, lá na fazenda da Onça, ficava mais ou menos uns 3 quilômetros longe da minha casa, na fazenda do senhor Henrique Ulofo. Guarda esse nome, Henrique. Quando chegamos lá, acho que a primeira pessoa que nos recepcionou foi o capataz lá da fazenda, que era um senhor mulato, muito bom por sinal, brincalhão, e ele que nos recepcionou. O seu nome marca também, Inácio. Depois que ele chegou lá, cumprimentou todo mundo. A mãe do Henrique, a dona Maria Olofo, que na época, ela gostava muito de mim, ela me adorava. Às vezes passava a mão sobre meus cabelos e dizia assim: parece mecha de algodão desabrochando ao sol ardente. Eu gostava daquela senhorinha que não tinha mais que 1,50 m, mas eu não sabia o que ela era minha. Eu imaginava que era apenas uma conhecida. E ela era minha tia-avó. Ela era irmã do pai do meu pai. Depois de cumprimentá-la, fomos até na beira do grande rio Tietê, né? Como eu já disse, naquela época ele ainda não era represado, mas lá na fazenda da Onça ele era largo, bem largo. E tinha lá alguns pescadores ali na beira do rio, inclusive um outro senhor que cuidava da fazenda. Ele era o responsável por manter embaixo das árvores coisa mais limpa, raspelava pelas folhas, podava, cuidava, aguava, fazia de tudo ali naquela hora. O senhor
que cuidava, era muito bom. Agora esse nome também, José Ramos. E aí estava eu, o Inocentinho, estava ali. Inocentinho de 7 anos de idade. 1965. Quem diria que 30 anos depois eu seria presenteado com uma pessoa que não fui eu que escolhi o nome. O meu primogênito recebeu, por coincidência, o nome de Henrique Inácio Ramos e o Inocente. Coincidência, não? Quem diria? Com 7 anos de idade, imagina isso. Para que esta conversa não se prolongue muito, acho que é bom a gente encerrar por aqui. Né? Leia os meus livros. Leia livros. É comprovado. A pessoa, para aprender a escrever bem, precisa ler. E ler bastante. Não tem como presentear todo mundo com livro impresso. Se você topar ler meus livros no formato digital, um e-book, formato em PDF, no computador, por exemplo, ou e-book para ler no iPod, no tablet, você pesquisa na web, você encontra meus livros gratuitamente, em dezenas de sites. Leia meus livros, leia livros. Canto da serra, pra ir com seus filhos e nos fins de semana, levar seus amigos para passear. Meu amigo é homem de paz, não pensa em guerra, hoje ele vive em sua nova terra, dias felizes naquele lugar. Meu amigo na cidade grande fez muito sucesso, trabalhou bastante, alavancou o progresso e deu ao Brasil sua contribuição. Se os homens fossem como ele, tudo mudaria e mundo certamente reconheceria em nosso país uma grande nação. Já não anda tanto como antes, tem mais tempo para sua família, pode passear com sua esposa e curtir seus filhos e filha. A tardinha tem vinho do bom, pão caseiro no amanhecer, e o almoço regado a sementes e frutos da terra.